Senhores, bem-vindos de volta ao Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Hoje vamos ler um capítulo do meu novo livro sobre Nefelins, anjos caídos e gigantes. O capítulo se chama Bruxas viraram sereias? É uma pergunta. E começa dizendo o seguinte: na versão em português do livro de Enoque, no capítulo 19, encontramos o seguinte trecho. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com as mulheres, escolheram seus líderes e sendo numerosos em aparência, ou outra tradução poderia ser assumindo diversas formas, profanaram os homens, fizeram com que errassem. Assim, eles sacrificaram a demônios como a deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados até que sejam consumidos. Suas esposas também serão julgadas. Esse é o trecho relevante para nós aqui. As quais, as esposas, as bruxas, levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem ou tivessem com elas relações. Esse é o capítulo 19 do livro de Enoque. E chamamos essas primeiras mulheres que, como vemos no Gênesis 6, os anjos viram e acharam que eram belas e tomaram para si esposas, tiveram com elas filhos. Esses filhos se tornaram os gigantes, os homens poderosos da antiguidade, etc, etc. De bruxas, porque, como vemos em um outro capítulo aqui do livro, que eu não vou incluir hoje, que uma das formas, uma das moedas de troca que os anjos ofereceram na versão do livro de Enoque para as mulheres para seduzi-las foi que eles ensinaram para elas feitiçaria, ensinaram sortilégios, ensinaram simpatias, ensinaram amarrações, etc. Ensinaram magia negra, magia para as mulheres, porque só existe magia negra, não existe magia branca, embora algumas pessoas dizem que exista, mas no próprio texto é dito que um dos anjos caídos ensinou sortilégios e o outro ensinou solução de sortilégios. Então veio com um problema, o outro veio com a solução do problema, mas o resultado no fim é o mesmo: seduzir as mulheres, espalhar a iniquidade pela terra. Então, um veio com a magia negra, outro veio com a magia branca, mas no fim ambos eram malignos, ambos criaram demônios. Então, na versão em inglês do mesmo trecho do livro de Enoque, que fica no capítulo 6, mais por diferenças na divisão do texto do que por uma alteração propriamente dita no conteúdo, diz o seguinte: And Uriel said, Here shall stand angels who have connected themselves with women, and their spirits, assuming many different forms, are defiling mankind, shall lead them astray into sacrifice to demons as gods. Here shall they stay till the day of the great judgment, in which they shall be judged till they are made an end of. And the women also of the angels who went astray shall become sirens. Então, o livro de Enoque, capítulo 6, nessa tradução em inglês. Então, o que interessa para nós é o trecho final aqui, as mulheres and the women, essas também, com as quais os anjos se corromperam, also of the angels who went astray, shall become sirens, se tornarão sereias. Sirens significa sereias. Sendo que o trecho polêmico, então, está no final do verso que nós lemos na palavra siren, que significa sereia ou nereida, que é, obviamente, na mitologia, aquela criatura que a parte de cima dela se assemelha a uma mulher e a parte de baixo dela se assemelha a uma cauda de peixe. E ela, em teoria, segundo consta na mitologia, ela pode respirar na superfície e pode nadar no fundo do mar também. E na lenda ela seduz os marinheiros, etc, etc. Sendo que... peraí que eu errei aqui. É interessante então considerar que ambos os tradutores foram unânimes em afirmar que os vigias eram capazes de mudar de forma, assumir muitas formas, e foi assim que foram capazes de se associar às mulheres. E como veremos no estudo do livro de Gigantes, que nós não faremos nesse vídeo hoje, também com animais. Então, só um porém, que eu vou fazer depois um vídeo específico sobre o capítulo que eu estou escrevendo sobre o livro de Gigantes,
no qual fica claro que não foi só com mulheres, como diz Gênesis 6, que os anjos caídos se associaram, mas eles fizeram experimentos genéticos, ou sabe Deus de que forma foi, com 200 animais de cada espécie, não de todas as espécies, mas de um grupo específico de espécies, entre répteis, entre alguns mamíferos, etc. e tal, bovinos, enfim. O que é interessante porque isso explicaria algumas das quimeras, dos monstros da mitologia grega, de outras mitologias, alguns dos deuses hinduístas que tinham a cabeça de elefante, enfim. Isso explicaria o aparecimento dessas criaturas híbridas, por exemplo, nos deuses do Egito. Havia um deus com cabeça de crocodilo e assim por diante. Isso explicaria algumas dessas ocorrências, é claro, que não todas, não necessariamente tudo que está na mitologia existiu, mas poderia os próprios Nefelins explicaria a mitologia nórdica, os titãs e os gigantes que lutavam na mitologia grega se explica, pode se explicar com essa ocorrência dos anjos caídos corrompendo a carne na terra essa progenia deles se tornando os opressores, os tiranos, os dominantes naquela época, né? Então, é interessante considerar que ambos os tradutores falaram sobre essa capacidade dos vigias de mudar de forma. Então, surgem duas possibilidades interessantes inerentes ao texto: que as bruxas se tornaram sereias, é a primeira, e que as bruxas tenham sido julgadas, é a segunda. Então, há uma terceira alternativa, que é consequência dessas duas, na qual eu particularmente deposito um certo peso, perdão, até porque é, na minha opinião, a mais interessante. Ambas as traduções estão corretas, tanto em português quanto em inglês. Como é possível? Se as mulheres foram sim amaldiçoadas, julgadas, e essa maldição pode, e ênfase no pode, nesse caso, ter se consumado com a sua transmutação, transformação em sereias. Então elas são uma espécie de sereia trans. Ela tem a aparência de um animal aquático, mas ela nasceu mulher. Então temos a seguinte questão a ser respondida: pode tal metamorfose ter ocorrido por meio da feitiçaria dos anjos caídos? Lembrem-se que no mesmo trecho nós aprendemos que os anjos mudam de forma. E não só nesse trecho, como reiteradamente ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos que os anjos podem tomar formas diferentes. Inclusive, o anjo mais problemático para nós, que é Lúcifer, fala Satanás, toma a aparência de um anjo de luz. Ele é capaz de mudar a sua forma. E para todas as pessoas que já tiveram experiências com anjos, no caso anjos de Deus, anjos consagrados, fiéis a Deus, assim espero que as experiências tenham sido com eles, é que eles, quando se manifestam na Terra para cumprir missões, eles usam dessa habilidade inerente a todos de mudar de forma, em algumas missões, inclusive. Várias formas o mesmo anjo toma. Então, a seguinte questão a ser respondida: pode tal metamorfose ter ocorrido por meio da feitiçaria dos anjos caídos, ou através de cirurgias, enxertos, combinações de tecidos de peixes e animais aquáticos com o corpo das esposas, das bruxas, consolidada com a administração de ervas, remédios e outros recursos tecnológicos dos anjos caídos, aplicados para evitar rejeição de enxertos, implantes, órgãos. Porque não se esqueçam, senhores, que essas criaturas extradimensionais, os anjos, não interplanetárias, mas extradimensionais, porque vieram do reino dos céus, os anjos caídos, eles tinham pleno conhecimento da criação de Deus. As coisas que nós vemos pela aparência, eles veem átomo por átomo, eles têm o poder divino outorgado por Deus para que eles pudessem cumprir sua missão aqui, que era, no caso dos sentinelas, observar, ajudar, promover o desenvolvimento dos seres humanos, mas
respeitando o livre-arbítrio, não da forma como eles fizeram, ensinando as coisas e corrompendo as mulheres, etc, etc. Então, eles tinham um conhecimento da criação que nós nem sonhamos. Inclusive, há teorias de que criaturas, demônios e tal, podem ter atuado na Segunda Guerra Mundial no desenvolvimento de certas tecnologias que não era nem para nós sonharmos e possuirmos e passamos a possuir por causa do interesse do mundo espiritual no conflito na Segunda Guerra Mundial, uma vez que o grande objetivo de Hitler era exterminar os judeus. E se os judeus fossem exterminados, Deus perderia a guerra contra Lúcifer, porque todas as profecias que envolviam a semente de Abraão, a semente literal de Abraão, no caso, não pode ser, os cristãos tomaram o lugar dos judeus. Não, não, tinha que ser gente descendente do código genético das 12 tribos. Tem várias profecias que envolvem esse pessoal. Inclusive, é uma profecia dificílima de cumprir, mas como nós confiamos em Deus, sabemos que Ele vai dar um jeito, que envolve 144 mil judeus virgens, homens judeus que não podem ter tido contato com mulheres. Então, por mais que nós tenhamos todo esse papo de incels e tal, e os homens que não conseguem se relacionar com mulheres, na minha opinião, é uma profecia de extrema dificuldade de cumprir. Você encontrar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo específica, você tem que retraçar, você tem que buscar os antecedentes dele, os antepassados dele, até cada um dos 12 filhos de Israel. E esses cidadãos, eles vão ter um papel no fim do mundo, no livro de Apocalipse. Então, percebam que era do interesse dessas criaturas, principalmente dos demônios, nefelins e gigantes, interferir na Segunda Guerra Mundial, porque era a oportunidade deles de vencer a guerra. Uma guerra praticamente impossível de ser vencida, porque como você vence Deus? A única forma é fazer com que a profecia não se cumpra. Não há outra forma de se desafiar o Criador do Universo, porque ele é invencível. Então, na percepção dos anjos caídos, na percepção dos demônios, o ponto fraco de Deus são as profecias. E é justamente por isso que Deus profetiza, para demonstrar o pleno controle que ele tem de todas as coisas. E quando eu falo profecia, eu estou falando de profecia bíblica, não estou falando desses pseudo-pastores aí que vão no YouTube e falam um monte de lorota, falam um monte de visão que nunca se cumpre, falam que vai ter intervenção militar, que vai ter o sinal, não sei das quantas, que Bolsonaro vai ser reeleito e nada se cumpre, e ninguém liga, ninguém chama a atenção do cidadão e ele continua lá. E cada dia com uma visão nova e nenhuma delas se cumpre. Então, estou falando de profecias reais na Bíblia, profecias impossíveis de não serem cumpridas, profecias que estão se cumprindo ao longo dos séculos. Muitas já se cumpriram, outras tantas ainda se cumprirão. Então, será que os anjos caídos fizeram um projeto Frankenstein com as suas esposas, juntando órgãos de peixe e enxertando, como no filme, no livro, e um bom livro por sinal, A Ilha do Dr. Moreau, talvez até inspirado de forma sobrenatural por esses eventos, talvez, no qual um médico enlouquecido cria híbridos de animais e seres humanos através de enxertos e implantes e, enfim, toda sorte de abominação científica. E qual seria a razão da terrível, da abominável empreitada dos anjos caídos? A resposta é simples: sobreviver ao grande dilúvio. Então, vamos ler um trecho que fala sobre a mecânica do dilúvio. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Gênesis 6 de novo. Assim,
senhores, o pacto de Deus com Noé era de preservar tudo o que havia na arca de madeira que Noé construiria, e tudo que estivesse abaixo dos céus seria destruído no grande dilúvio. Um evento sobrenatural, não é simplesmente uma chuvinha. É um turbilhão de água surgindo de todas as partes do céu, do chão, dos lados, de outras dimensões. Ele fala: as fontes do abismo se abrirão. Daí esse abismo você pode pensar, é o fundo do mar, é o fundo do mar ou é uma outra dimensão? E é um negócio assim impossível de escapar, que é na minha opinião, como surgiram o que a gente chama de camadas geológicas, aquele turbilhão de água misturando de forma que não ficou uma pedrinha no fundo, e daí quando a coisa começou a sentar, os minerais foram se assentando conforme o peso, conforme a natureza deles, e se assentaram em camadas geológicas. Por isso nós temos distintas camadas de um tipo de mineral, depois o outro tipo e tal. E os animais que você acha ossadas em uma camada não estão na outra, porque imagino eu que conforme o peso eles foram se assentando e tal. Uh, e o pacto de Noé era então preservar, o pacto de Noé com Deus era que tudo que estava na arca seria preservado, o que estava fora seria destruído. Temos então que nenhum animal escaparia da destruição do grande dilúvio, que deixava os anjos caídos sem muitas escolhas de como aplacar o desespero das suas queixosas esposas, as bruxas, quando rumores do que estava por vir começaram inevitavelmente a se espalhar. Isso é óbvio. A construção da arca levou 120 anos. E durante esse tempo, certamente, o Noé pregou o arrependimento para o povo, para as pessoas, para quem passasse por lá. Falou: Noé, o que você está fazendo aí? Os seus servos, está todo mundo aí construindo ah, esse negócio aí, o que, que é isso aí? E ele, obviamente, aproveitou a deixa para tentar pregar o arrependimento. Arrependei-vos, não sei o que, vai acontecer isso, 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 isso. E daí isso aí foi se espalhando. Não só isso, mas no livro de Gigantes é dito que começou a se espalhar uma onda de visões e sonhos entre os monstros, as criaturas que nasceram da miscigenação entre anjos e animais, e também entre os gigantes. Entre eles, Gilgamesh, um gigante cultuado na Babilônia. E então, quando esses rumores se espalharam, de certo as bruxas, como toda mulher queixosa, mulher que só arruma problema para o marido, foram até os anjos antes deles serem encarcerados, depois eles foram encarcerados. Nesse meio tempo, tal, foi tudo destruído, etc, etc. Ao longo desses 120 anos, tudo isso aconteceu. Guerras entre os monstros, guerras entre os gigantes, os arcanjos de Deus vieram para destruir uma grande parte deles para tentar fazer que sobrevivesse alguma coisa da Terra que estava totalmente corrompida pelos experimentos genéticos dos 200 sentinelas, que se tornaram os deuses com D minúsculo daquela época. Deuses dos homens. Se tornaram tiranos, os reis e presidentes daquela época. Então, Noé, obviamente, pregou arrependimento a todos naquele tempo em que ele construiu o barco. É possível que, numa desesperada tentativa de salvar suas esposas, os anjos caídos tenham decaído ainda mais moralmente e transformado suas mulheres em grotescas abominações aquáticas. É, ao menos, uma das possibilidades. E se alguma destas, ou dos nefelins aquáticos, sobreviveram, isso explicaria também, senhores, a presença de gigantes na terra de Canaã, quando Moisés e o povo de Israel foi tomar a terra. Isso ocorreu, obviamente, após o dilúvio, muito depois do dilúvio. A rápida repopularização do culto aos gigantes e demônios no mundo pós-diluviano também se explicaria através disso, em especial o culto ao deus com 1000 aspas, deus minúsculo, Dagon dos filisteus, que é um ser híbrido de homem-peixe com poderes sobrenaturais, o qual posteriormente inspirou Howard Philip Lovecraft a escrever o mito de Cthulhu, baseado no culto de Dagon. Uh,
Então, isso é uma possibilidade que eu acho interessante. Então, as bruxas primitivas, as mulheres que tiveram relações sexuais com os anjos e geraram monstros e gigantes, será que elas se tornaram realmente sereias? Ou é um erro de tradução encontrado no livro de Enoque? Eu acho que é uma possibilidade, no mínimo, interessante. Não temos como ter certeza do que ocorreu, mas poderia ser a explicação de certos outros mistérios, mas não a única, há várias possibilidades. Nós temos poucos versos para explicar, às vezes, um século de história da humanidade, do mundo inteiro. Nós estamos pegando, pincelando uma ocorrência de maior relevância aqui. Então, quando a gente lida com todos esses mistérios, embora eles esclareçam muita coisa, façam muita coisa fazer sentido, a gente começa a entender o mundo, há muitas partes desse quebra-cabeça que ah, continuam submersas, se os senhores me permitem. Então, em breve vou lançar o meu livrinho, vai ser um e-book pela Amazon e provavelmente uma versão em papel também na Amazon. Quem tiver interesse em comprar o e-book, Kindle e tal, eu vou colocar link, ainda não está na hora, vou tentar, como sempre, colocar o menor preço possível. E, obviamente, todas essas coisas são muito interessantes, mas não pode nos fazer esquecer do verdadeiro sentido da vida, a única coisa que realmente importa, embora nós podemos sim nos interessar por diversos assuntos, mas a única coisa que realmente importa é que Jesus Cristo é Deus, tornou-se carne, fez o universo, veio ao mundo para salvar a nossa alma, morreu por nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e todo aquele que nele crer não está condenado. Todo aquele que nele crer, todo aquele que crê com o seu coração em Jesus Cristo e declara a ele com a sua boca, entrega a sua vida para Cristo, deixa ele entrar no seu coração e passa a ser guiado por Cristo nos seus atos, nos seus pensamentos, nos seus dias, todo este verá a glória de Deus no reino dos céus e passará o resto da eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o sentido da vida, isso é o grande tesouro da vida, esse é o grande investimento. É aceitar Jesus Cristo como Deus, Criador e Salvador do universo e da nossa alma. Isso é tudo que importa, todo o resto é tão somente vaidade. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima.